Bom, bom dia a todos. A ideia do evento de hoje é falar sobre boas práticas para uma estratégia de BI bem-sucedida, ou seja, boas práticas para implementar o BI na sua empresa ou em outras empresas, caso assim for desejado. Então, o Everaldo ele vai conduzir a partir de agora, mas nós vamos trocar uma ideia aí ao longo do evento. Pode tocar, Everaldo. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Meu nome é Everaldo, eu sou formado em administração, tenho MBA em gestão de negócios e sou especializado na ferramenta de Microsoft Power BI. Além disso, eu sou especializado em inteligência competitiva, são os estudos aprofundados em indicadores e KPIs relativo ao Business Intelligence. Tenho 4 anos de experiência com Power BI, chegando aí no 5º ano já, e eu sou analista de Business Intelligence Senior na Open Services, trabalho com a consultoria de Business Intelligence, implementação, treinamento e todo o desenvolvimento dos relatórios. Aqui passa para vocês alguns projetos que eu achei interessante trazer, que já trabalhei e implantei os sistemas nessas empresas. Primeiramente, na Marel, é uma empresa ela fabrica equipamentos para a indústria alimentícia, é uma empresa multinacional, então lá foi meu primeiro grande projeto de implementação de Power BI, de Business Intelligence, onde eu comecei primeiramente no departamento de vendas, fazendo relatórios exclusivamente para o meu departamento, e depois isso foi se expandindo ao longo do tempo. Os relatórios surtiram ótimos efeitos dentro da companhia, dentro da organização, para os usuários finais, e eu fui começando a ajudar outros departamentos. Depois comecei a ajudar o RH, marketing, controladoria, e depois a gente começou a exportar esse conhecimento para outras regiões do mundo dentro do universo da Marel. Então, trabalhei com equipes implantando Business Intelligence na América do Norte, Ásia, Oceania, diversas regiões do mundo. Então, aqui foi onde eu consegui vasta experiência para aplicar o Business Intelligence em diversos departamentos diferentes, diversos indicadores diferentes, e em outras regiões do mundo também. Eu trouxe também para falar um pouquinho sobre o projeto da Renner, que foi um projeto diferente para mim, foi muito novo, porque nunca tinha... Foi o primeiro contato com o setor jurídico, então, verificar processo, como funcionam os escritórios advocatícios, de advocacia, os nomenclaturas e itens que eles usam para esses tipos de indicadores. Então, eu trouxe isso para mostrar que o BI ele pode ser aplicado em qualquer área, não importa qual seja o seu segmento de negócio, a utilização de desenvolver relatórios para trazer vantagens para a sua empresa pode ser aplicado. Esse daqui, o último, é da Lear, é um projeto muito grande que a gente vem trabalhando em desenvolvendo relatórios para departamentos, principalmente supply chain. Tem algumas extensões, mas a gente também começou inicialmente para um departamento, para um determinado setor, uma determinada planta, e já estamos expandindo para outras plantas. Então, o grande desafio aqui na Lear, que eu vou falar também durante a apresentação, foi a questão do acesso a dados, que isso é um grande desafio que você vai ter. Por ser uma empresa multinacional, então você precisa passar diversos processos dentro da empresa, diversas etapas, aprovações, e apresentando os resultados para que você consiga ter os dados para incrementando os relatórios. Aqui interessante, Everaldo, também para mostrar a flexibilidade que uma solução de BI atende diferentes áreas da empresa, né? Então, a gente já realizou, através de ti, né, projetos em áreas relacionadas à operação, setor jurídico, chão de fábrica, na própria Marel ali, a relação à logística, marketing, RH. Então, a gente percebe que não só a área de TI, né, que era a principal área que trabalhava mais a fundo com os dados, né, mas todas as áreas estão se modernizando cada vez mais e estão também sendo cada vez mais orientadas aos dados, né? Os desafios das organizações crescem, a gente tem pandemia, tem crise, e as empresas, elas têm que, para se manter competitivas, elas têm que acelerar seus projetos de dados, e a gente tem percebido isso, né?
Exatamente, exatamente. E mostra que quem acredita que o departamento dele não pode ser ajudado pelo BI, busque procurar informação, porque com certeza dá para automatizar informações, automatizar relatórios, e você, ou os seus profissionais do seu departamento específico, focar exatamente no trabalho e não em perder tempo em manipulação de dados. Vamos seguir aqui e falar um pouco como é que funciona uma inteligência competitiva dentro da empresa. Então, o processo de você desenvolver inteligência começa nos dados que você tem na empresa. Muito comum eles estarem dispersos, muito comum você ter mais de uma fonte de dados, e muito comum, mesmo quando você tem uma solução muito otimizada, seja um SAP, Salesforce, o TOTOS, você ainda não conseguir controlar 100% das suas informações dentro do seu CRM ou ERP. Então, as pessoas ainda têm a necessidade de utilizar planilhas de Excel como forma auxiliar para inserir informações que às vezes não dá para personalizar dentro do sistema, ou controles à parte que não dá para controlar dentro do ERP ou CRM. E isso que o Power BI tem um potencial muito grande, porque ele consegue trazer diversas fontes de dados para dentro do Power BI e inclusive planilhas de Excel. Então, você consegue mesclar informação aqui. Então, a gente tem lá os dados dispersos. Dentro do Power BI, a gente começa a agrupar esses dados para transformar em informação, ou seja, você tem uma venda isolada lá nos dados. Dentro do Power BI, você já vai ter uma venda classificada por período, por região, por vendedor. Então, você começa a agrupar esses dados para desenvolver informações. Quando você tem determinadas, consegue começar a cruzar essas informações, por exemplo, vendas com metas, níveis de estoque com vendas, vendas de determinado funcionário por período, aí você começa a ter a inteligência. Então, basicamente, a inteligência competitiva funciona. Dados, informação, inteligência. A nível de Power BI, a gente pensando, são seus RP, CRMs, bancos de dados, a gente traz para dentro do Power BI e depois transforma em relatórios. Eu vou mostrar depois um exemplo para vocês como que funciona um relatório no Power BI, mas o fluxo de informações é esse. Tá, é legal também explicar para o pessoal que nós utilizamos a solução Power BI porque para o P-Services é a solução mais aderente para entregar projetos de Business Intelligence, mas provavelmente o pessoal aí participa, ele é colaborador em diversas empresas, daqui a pouco já existe uma outra solução de BI, e esse tipo de estratégia, ela funciona para qualquer tipo de solução. Existem soluções mais amigáveis, mais simples, mais complexas, mas o contexto geral desse evento, ele se aplica às ideias, né, gerais das boas práticas, elas se aplicam a qualquer tipo de solução. Nós vamos utilizar o Power BI para ilustrar o evento, porque é a solução que a gente utiliza, mas vocês podem fazer analogia com outras soluções. E ali, como o Everaldo explicou, esses inputs, né, essas entradas de dados podem ser de qualquer sistema. Depois a gente tem um slide ali que explica um pouquinho melhor, mas qualquer tipo de sistema que o profissional lide e armazene dados de alguma forma, ele pode ser uma fonte de informação ou fonte de dados para uma solução de Business Intelligence como o Power BI. Se a pessoa trabalha na área administrativa, RH, existem softwares específicos para RH, né? Então, todos esses softwares, os sistemas que armazenam dados, eles podem servir como fonte de dados para essa transformação, né? Que é transformar dados em insights, né? Para tomada de decisões. Exatamente, Pedro. Aqui, a solução que a gente usa é Power BI, mas existem diversas outras. A gente vai mostrar algumas ferramentas que existem depois lá no quadrado do Gartner, no quarter do Gartner, mas o Power BI ele se destaca muito em relação a isso. Como é que funciona o fluxo de informações? Como é que a gente chega para pegar os seus dados e transformar em informações? Esse Data Warehouse, eu peguei um exemplo aqui de Salesforce, pode ser de TOTOS, SQL, qualquer outro sistema ERP que você tenha, pode ser planilhas em Excel. O processo é você colher a informação necessária lá do seu Data Warehouse, quais são as informações que eu preciso,
trazer dentro do Power Query, que é uma ferramenta dentro do Power BI, onde você manipula esses dados. Uma outra alternativa é manipular isso em SQL ou em outra query, seja no próprio Excel. E depois no Power BI transformar esses dados do jeito que você precisar. Então, ali você vê que aqui na parte do Power BI, do usuário final, você tem o dado ali transformado do jeito que você precisa. Então, essa é a construção de indicadores para você ver os dados de outra maneira. Sim, até para o pessoal, volta ali o slide, só para o pessoal também, que tem um pessoal aí que não é da área de TI, a gente tem o nosso público é bem variado, a gente tem tanto a parte do profissional de negócio, como o profissional mais técnico, que vai trabalhar com banco de dados, etc. Né? Então, a gente tem toda essa parte, essa camada de requisitos, de hardware, de análise de banco de dados, que é uma camada mais orientada à TI, né? Que é a parte da coleta dos dados, né? Então, que são trabalhados até acontecer o ETL, que é a transformação dos dados, mas isso é a parte mais bruta assim, do trabalho, envolve tecnologia, mas a gente também tem uma outra camada, que ali está o Everaldo referenciou ao usuário final, que é a camada de negócios, que também é uma área muito importante, que é definir, por exemplo, quais são os KPIs importantes. O Everaldo também vai explicar com mais detalhes, né? Mas daí o conhecimento de negócio que prevalece nessa etapa posterior. Então, as soluções de BI, as boas práticas, né? Elas preconizam alinhar todo esse conhecimento de tecnologia com esse conhecimento de negócio para realizar uma boa implementação. Se tu não tiver um dos dois, dificilmente tu vai ter uma implementação bem sucedida. Então, é uma dica aí que eu já dou para o pessoal também, é tentar em qualquer projeto de implementação, seja interno, seja contratando uma consultoria, alinhar tanto a parte técnica com a parte de negócios, porque sem um dos dois não acontece o projeto. Exatamente. Então, aqui, a primeira parte do departamento de TI, você vai ter que verificar como funcionam os acessos da sua empresa, se o data warehouse está em nuvem, se está local, se você vai ter, quem que vai ter acesso a esses dados, às pastas. Depois passa para o desenvolvedor de BI, que daí já com os acessos, e o usuário final é aquele que não precisa saber como o projeto foi desenvolvido. Ele só vai ver os indicadores e olhar o relatório final para ter os insights para o negócio. Aqui a gente trouxe para mostrar o potencial que a ferramenta tem com a integração com diversos bancos de dados. Então, independente onde os dados estejam, seja web service online, seja em server em SQL, seja de um RP, que é outro tipo de dados, as probabilidades de importar os dados para dentro do Power BI são muito, muito grandes. E, além disso, também você pode trabalhar com programadores que desenvolvem APIs específicos, caso não tenha pronto no Power BI. O Power BI já vem com conectores prontos, né? Diversos conectores que já facilitam a vida da gente de importar os dados. Eu não tenho tanto conhecimento em relação aos outros sistemas, mas eu sei que o Power BI tem mais conectores standard do que os outros. Mas ainda assim, quando você não tem isso standard no seu sistema de Business Intelligence, no seu software de Business Intelligence, você pode desenvolver, não é? Então, se você está com dúvida, nossa, consigo trazer meus dados para o sistema, dá para fazer. De uma forma ou de outra é possível fazer. Nós nunca tivemos nenhum tipo de problema, tanto nos nossos projetos de monitoração, quanto nos nossos projetos de Business Intelligence. A parte de coleta de dados, de uma forma ou de outra, ela acontece, seja acessando os bancos de dados, seja acessando planilhas, arquivos CSV, coletando os dados diretamente no sistema RP, no CRM, que é o sistema de vendas, né? Coletando dados de redes sociais, de ferramentas de analytics, como o Google Analytics, por exemplo, ads, informações de ads, campanhas de ads podem ser importadas dentro do BI para fazer uma análise mais aprofundada, né, para comparar com outros tipos de métricas, sistemas financeiros também, né, o pessoal usa muito sistema de contabilidade. Na OpenSearch, por exemplo, a gente está usando o Contazu, que é uma solução em nuvem, dá para coletar dados. Esses sistemas mais modernos, eles possuem APIs que é possível coletar dados diretamente da fonte. Sistemas IoT, né, a internet das coisas,
também o pessoal utiliza bastante para coletar dados. Big Data, né? Hoje os dados o volume de dados é cada vez maior, né? Então as soluções de BI também precisam conseguir acessar grandes quantidades de dados para processar elas e gerar as informações que, no final das contas, vai virar tomada de decisões, e dados públicos também, né? Qualquer tipo de dado governamental, dado relacionado à bolsa de valores, temperatura, cotação de moeda, qualquer tipo de informação pública também pode ser acessada. A ideia de um projeto é trazer os insights, né, trazer as ideias, quais são os dados que desejam ser visualizados, transformar isso em indicadores, né, e representar eles em qualquer tipo de solução de BI. Mas a parte dos dados, se vocês contratarem uma consultoria ou tiverem um profissional qualificado, de uma forma ou de outra, vai ser possível trazer de qualquer tipo de sistema. Falar um pouco sobre o Gartner, que é uma empresa norte-americana. Ela é líder mundial em pesquisa de consultoria e tecnologia. Então, ela é uma empresa que ela pesquisa tudo que tem de melhor de ferramenta no mercado que dá para ser aplicado no mundo dos negócios. Ela tem diversas categorias, e essa daqui é a categoria de Analytics e Business Intelligence, plataformas softwares que a gente possui no mercado. Ela classificou mais uma... Pode falar, Pedro. Pode falar que eu complemento no final. Tá bom. Ela classificou mais uma vez a Microsoft como líder de mercado. Já é o 14º ano que a Microsoft fica em primeiro nesse gráfico que eles utilizam para mostrar as melhores ferramentas. As principais coisas que fazem a Microsoft ficar lá, além da qualidade da ferramenta, que eu percebo que se destaca em relação aos concorrentes, é a facilidade, como eu disse anteriormente, a facilidade com a integração com diversos bancos de dados, por já ter esses conectores na ferramenta pronto. Ter um custo-benefício muito competitivo em relação aos concorrentes. A Microsoft, ela deixa... você consegue fazer contratações de licença de uma forma dinâmica, pagar por usuário, então, ou pacote para a empresa inteira, ela é bem flexível em relação a isso. Então, o custo-benefício acaba sendo muito competitivo. E é uma ferramenta que ela sempre está se atualizando. Mensalmente, a Microsoft faz uma atualização completa do software. Existe uma Power BI Community, onde ela conversa com os desenvolvedores. Existe um fórum onde os desenvolvedores eles enviam dicas, enviam o que precisa ser melhorado na ferramenta, e a Microsoft vai lá e incrementa mensalmente isso. Então, eu gosto de trazer isso, porque muitas vezes o cliente tem dúvida se deve investir na ferramenta, deve investir na consultoria ou algo do tipo. Se a ferramenta, com medo, às vezes, de um investimento um pouco mais alto, ter um risco, de repente, a ferramenta ficar obsoleta. E eu diria que se o Microsoft ficasse obsoleto no mercado, acabaria o mercado de Business Intelligence atualmente, porque está muito longe, muito distante ainda dos concorrentes. Isso é uma dúvida que o pessoal tem, né? Qual vai ser a ferramenta que eu vou investir? Porque, no final das contas, eu vou ter que investir dinheiro, eu vou ter que investir profissionais, conhecimento. Então, e às vezes o conhecimento até ele é mais caro que o valor do investimento, né? Porque tu vai gastar o custo de oportunidade, né? O tempo que tu leva para treinar a equipe interna, por exemplo, para divulgar essa cultura aí mais analítica, de business intelligence. Então, o pessoal fica preocupado se a ferramenta vai ser descontinuada, se ela é confiável, se os outros concorrentes não vão, daqui a 1, 2 versões, ultrapassar a solução que a pessoa escolheu. Então, dentro do Gartner ali, só para explicar um pouco como é que funciona esse quadrante, o Gartner tem um quadrante que ele divide ali em quatro são 2 eixos, mas ele classifica ali 4 quadrantes, e ele funciona assim. Então, quanto mais à direita, né, então a gente tem a Microsoft como o item mais à direita, é o que tem ali, ele usa ali visão de completude, seria uma tradução literal, né? Mas basicamente é visão de produto, né? Em relação à inovação, em relação a novas funcionalidades, em relação à experiência do usuário. Então, tudo que beneficia o usuário, que beneficia o produto, que avança em tecnologia, ele está no eixo mais à direita. E o eixo superior, né, quanto mais para cima,
é a capacidade de execução da empresa, né? Então, a Microsoft lidera os dois eixos, né? Tanto a visão de produto, inovação, tecnologia, como a capacidade de executar essa visão, né? Então, um é visão e outro é capacidade de executar a visão. Então, ela lidera com folga os dois. Depois a gente tem outras soluções, né? Eu uso o Tableau na minha empresa, devo ficar preocupado? Não, o Tableau também é uma ótima solução, assim como o ClickView, o ClickSense, né? Existem ali outros, solução da Oracle e tal, SAS, SAP, IBM. Então, existem diversas soluções, existem outras soluções muito boas também, mas é só para justificar a nossa escolha. Quando a OpenSeries implementa projetos de BI, ela escolhe o Power BI justamente por ser a solução líder de mercado dentro da metodologia do Gartner de análise de ferramentas. Mas se vocês acessarem o Gartner, vocês vão ver que existem outros quadrantes mágicos, né, que é o termo que eles utilizam, para analisar outros tipos de ferramenta. Então, para banco de dados, para CRM, para Analytics, para todas as categorias, ele também faz um quadrante e ele atualiza ano a ano. Essa é a versão de 2021. Então, é uma boa ferramenta também, caso vocês tenham interesse, acessar os quadrantes mágicos do Gartner para fazer análise de ferramenta, para analisar fornecedor de solução de software. Exatamente, Pedro. Se pegar uma categoria, por exemplo, exclusivamente de planejamento de vendas, você vai ver que o Salesforce já é a ferramenta daí que se destaca em relação a outras ferramentas. Então, cada um na sua categoria, mas na categoria de Business Intelligence, a forma como você manipula os dados no Power BI, ela é muito mais rápida e as probabilidades são muito maiores. Então, a parte de manipulação e personalização do relatório é muito discrepante. Vou seguir aqui, falar quais são as vantagens que você tem ao implantar uma ferramenta de BI na sua empresa. Essas são as qualidades que eu conheço por atuar com Power BI. Eu acredito que, utilizando outras ferramentas, você também vai conseguir algo semelhante. Primeiramente, é concentrar as informações. Você tem uma informação com uma qualidade muito maior, porque você consegue combinar diferentes fontes de dados. Então, se você tem fonte de dados, por exemplo, uma planilha do RH com uma planilha da controladoria, vamos pensar só em planilha de Excel, por exemplo. Você consegue combinar tudo isso em um dashboard no Power BI. Você consegue pegar direto da sua fonte de dados do estoque e da sua fonte de dados de vendas, combinar isso no Power BI. Então, você tem uma informação concentrada e muito mais confiável, porque ninguém vai ficar inserindo dado manualmente, ninguém vai ficar calculando, realizando fórmulas de forma manual, fazendo PROC-V, mesclando planilha, nada disso. Então, Power BI, você abriu, o resultado vai estar pronto e é um reflexo do que está no seu banco de dados ou na sua outra fonte de dados, seja planilhas de Excel, por exemplo. Sim, a precisão na informação, né, Everaldo? A gente também vê que muitos clientes, eu atualizo, eu tenho uma pessoa que atualiza diariamente ou semanalmente os dados, né? Então, tu já tem o risco da pessoa ocorrer o erro humano, né? A pessoa atualizar de forma... cometer um erro ali para atualizar os dados, então tu vai ter uma discrepância na informação. Exatamente. E também tem, muitas vezes, a pessoa que atualiza a planilha, ela é responsável por aqueles indicadores. Então, daqui a pouco, por uma má fé, alguma coisa nesse sentido, ela também dá uma maquiada no relatório para ficar um pouco melhor para ela, porque ela administra os indicadores. Então, a vantagem de uma solução de BI, de qualquer uma, é que ela vai direto na fonte de dados, ou seja, daí não tem como ter discrepância na informação. Se o dado foi adicionado corretamente no sistema, ele vai ler exatamente essa informação. E também tem a vantagem de coletar dados de diferentes sistemas e apresentar isso num único dashboard, num único relatório, para concentrar as informações e para simplificar a tomada de decisões, porque hoje em dia o decisor ele não quer acessar 56 sistemas e se logar em cada um deles e ver as informações, anotar, comparar com outra solução. Ele quer ver isso tudo numa única tela e a partir dessas informações ele tomar uma decisão. Então, isso ajuda muito a parte da eficiência das empresas, né? Exatamente. E a demora, como você disse, imagina você ter que acessar. Você precisa fazer um relatório, analisar uma informação que influencia 5 departamentos.
você tirar 5 relatórios ou tirar 5 planilhas do sistema para depois mesclar a informação. Não, com o sistema de BI, no Microsoft Power BI pelo menos, isso muda muito. E você consegue acessar o seu dashboard, selecionar os filtros que você precisa de forma muito rápida. Eu gosto de dizer, se você precisa de mais de 5 filtros em um relatório, o relatório não é eficiente, tem que ser muito rápido, tem que selecionar 1, 2, 3 filtros no máximo para você ter a informação que você precisa. Então, você consegue a informação. Imagine um dashboard de vendas. Você quer por região, por período, analisar seus vendedores. São ali filtros rápidos que você escolhe a região e todos os números vão se atualizar. Escolhe o período e todos os números vão se atualizar e mostrar o resultado para você. Então, a velocidade de informação e a maneira como você consegue manipular os resultados é muito mais rápido. Terceiro item é alinhado à sua tomada de decisão. Como você tem um monitoramento de informação muito precisa, porque programando o relatório para sempre ir buscar os dados atualizados do seu sistema, você sempre vai ter um relatório atualizado. Você não tem mais a preocupação de ter que ficar tirando o relatório todo dia do sistema. Ele vai se atualizar sozinho. Aqui, por experiência própria, o que eu trago de muito relevante para as empresas é quando você tem o mesmo relatório sendo olhado por pessoas de departamentos diferentes. Quando você tem o mesmo relatório sendo olhado pela pessoa, por exemplo, uma pessoa de vendas e outra pessoa da contabilidade, da controladoria. Quando isso acontece, os profissionais, eles têm olhares diferentes para o negócio. Um vai olhar de uma forma macro de vendas, e o outro vai olhar de uma forma microfinanceira, por exemplo, bem segmentada. A chance de detectar algum erro ou alguma informação faltante é muito maior. Então, às vezes, o pessoal de vendas fez o relatório, se o pessoal da controladoria já está acompanhando, ele já vê, está faltando o orçamento desse número, ou esse número deve estar incorreto, revisa. E a chance de detectar uma oportunidade também é muito maior quando você tem profissionais trabalhando em equipe e tendo essa visão de negócio diferente. Então, isso ajuda muito as companhias com esse monitoramento de informação. A tomada de decisão, ela é muito melhor. Por último, eu gosto de falar que um ponto forte da ferramenta é ter um compartilhamento na nuvem. Ou seja, você acessa pelo seu provedor de internet os relatórios. O que isso ajuda? Principalmente na segurança. A Microsoft investe milhões em segurança para que ninguém tenha acesso aos seus dados. Todo o seu acesso nos relatórios é autenticado pelo seu e-mail da empresa. Então, somente você vai conseguir acessar aquilo. E essa transição de informações internas da empresa através de e-mails que acontece, que é muito comum, por exemplo, fiz uma venda nova, tenho que passar e-mail para um monte de gente falando sobre isso, deu um problema, preciso mostrar esse resultado, aí copia um monte de gente, enche a caixa de e-mail, recebe um monte de e-mail que às vezes você nem precisava receber, mas te enviam como informativo se precisar no futuro. Isso acaba, tá? Quando você precisa da informação, a pessoa que precisa da informação é pertinente a ela, ela acessa o relatório, então não tem mais essa necessidade. Essa troca de e-mails, muitas vezes, trava o processo. Você está esperando uma informação, e às vezes a pessoa entrou em outra reunião, ou está fazendo outra coisa, acabou esquecendo de mandar um e-mail, tem que cobrar para terminar seu processo. Dessa maneira, não. Você acessa o relatório, o resultado que tiver lá, você já consegue dar sequência. Isso simplifica os processos da empresa. E dá para automatizar muita coisa, né, Veraldo? A gente tem a possibilidade de criar gatilhos dentro de uma solução de BI para enviar alertas, enviar notificações, enviar até mesmo e-mails, né? Dá para fazer isso também. Ou seja, ocorreu uma nova venda, esse dado entrou no CRM, dá para comunicar às partes interessadas que essa venda ocorreu, que esse dado entrou no BI, então isso também automatiza muito o processo, né? Porque hoje em dia os profissionais acabam perdendo muito tempo respondendo e-mail e tudo que a gente consegue automatizar, as empresas enxergam valor nisso e por experiência, por trabalhar em uma empresa de tecnologia, a gente sabe que tudo que envolve automatização tem dinheiro, porque as empresas querem investir e elas enxergam na automatização como uma forma de aumentar eficiência e reduzir custos, porque tu não vai depender das pessoas para executar determinadas atividades.
Se não perde tempo respondendo, porque às vezes a informação não é ele, a pessoa que precisa responder, mas pelo menos lendo ela vai perder. Então, às vezes cai um monte de e-mail lá que nem é, ela só precisa estar em cópia, porque no futuro talvez precise de alguma informação. Então, isso daí melhora demais nas empresas. E o acesso que pode ser feito tanto via desktop quanto mobile, pelo seu tablet, celular. Então, os relatórios, eles ficam disponíveis na nuvem da própria Microsoft. Você não paga mais por isso, no próprio plano da licença, que a gente vai abordar daqui a pouco, já está inclusa essa hospedagem dos relatórios. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem que você tem com a implementação do sistema. Falar um pouco sobre o preço do Power BI. O que você paga para ter na sua empresa o software, né? Na verdade, o software ele é gratuito. Qualquer um pode baixar no próprio site da Microsoft. O nome é Power BI Desktop. Então, você entra lá no site da Microsoft e você pode baixar o programa para você começar a desenvolver os relatórios. A Microsoft, ela cobra a licença para que você compartilhe esse relatório com outra pessoa da sua organização. Então, eu quis baixar lá o Power BI Desktop para desenvolver meus dashboards e somente eu vou utilizar. Você não precisa de licença nenhuma. Você consegue até colocar na nuvem, só que só você vai conseguir acessar. A única coisa que você precisa para baixar o programa do Power BI na Microsoft é uma conta organizacional. Ele não deixa com um e-mail pessoal, você precisa pôr sua conta da empresa. Mas não tem custo nenhum. A Microsoft começa a cobrar, então, as licenças pelo compartilhamento da informação. Então, se você quer compartilhar, por exemplo, eu desenvolvi o relatório, quero compartilhar com o Pedro dentro da OP Services. Então, eu preciso ter uma licença e ele também precisa ter uma licença, tá? Essas licenças existem dois tipos: Power BI Pro, Power BI Premium. A principal diferença entre os dois: existem algumas diferenças em questão de como você organiza os dados dentro da nuvem para otimizar as performances, mas assim, a principal diferença a nível inicial de um projeto de BI é que o Power BI Premium você consegue que o seu relatório busque as informações nos seus bancos de dados a cada meia hora. Então, sendo cada meia hora, você consegue configurar até 48 vezes por dia. Isso é muito útil para empresas que são multinacionais e têm horários diferentes ao redor do mundo, né? Então, você sempre tem uma informação atualizada, porque se você atualizar menos que isso, quando for noite aqui no Brasil e se você tiver uma unidade lá no Japão, ele vai ter que esperar, ou você ou ele vai ter que abrir mão de ver o relatório atualizar tão rápido. Power BI Pro, você consegue atualizar até 8 vezes por dia. Ele é muito suficiente para a maioria dos projetos que a gente constrói, porque pensando em um horário comercial, você consegue programar 8 vezes por dia, então a cada uma hora, mais ou menos, você tem seu relatório atualizado. Isso sendo bem suficiente, tá? Para o pessoal que está pensando em implantar um Power BI do zero. Claro que depende do seu negócio, depende da necessidade da informação que você precisa. Por último, tem aqui um pacote licença, Power BI Premium, é muito indicado quando a empresa tem perto de 500 usuários, que aí você paga um pacote cheio e qualquer pessoa da sua empresa pode acessar os relatórios. Então, por exemplo, tendo esse pacote aqui de Power BI Premium, vamos supor que na empresa que eu trabalho tem 1.000 usuários ao redor do mundo. Eu consigo publicar um relatório e todo mundo consegue também ter acesso aos relatórios, tá? Então, essas são as principais diferenças. Você consegue ver todos os detalhes de diferença entre os pacotes no próprio site da Microsoft /pricing aqui, ó, microsoft.com/pricing, powerbi.microsoft.com/pricing, lá tem todas as informações, as diferenças entre. Mas essas são as principais. Eu trouxe em dólar aqui, porque como o dólar varia, só para você ter uma noção, desde quando eu comecei a mexer com Power BI, há 4, 5 anos atrás, é o mesmo valor, o Power BI Pro. Por usuário premium, eles liberaram recentemente, antigamente era somente o pacote cheio, só que ajudou muito as empresas que precisam de mais atualizações, mas não tem tantos usuários. Então, eles podem contratar o premium por usuário. Podemos seguir, Pedro?
Pode seguir. Então, dificuldades que você vai encontrar quando você for implantar um projeto de BI na sua empresa. Isso aqui normalmente é o que não te contam em cursos de Power BI, cursos de Business Intelligence. O pessoal acha que vai fazer um curso e já vai sair implantando a ferramenta. Então, você vai encontrar algumas dificuldades durante o projeto, tá? Mas essas dificuldades podem ser superadas. Eu vou dizer como eu superei algumas, como eu atravessei essas dificuldades nos projetos que trabalhei. E você tem que se adaptando, é claro, ao seu negócio de empresa, da empresa. Primeiramente, a dificuldade que você encontra é o know-how. Não é tão fácil você encontrar uma pessoa que tem um alto conhecimento em Power BI, tá? Considerando que é uma ferramenta nova, nos Estados Unidos começou, acho que em meados de 2015, no Brasil demorou um tempo ainda a chegar, assim, o pessoal começar a utilizar. Eu comecei 2016 para 2017 a começar a estudar a ferramenta, fiquei um ano estudando a ferramenta até conseguir implantar meu primeiro projeto, meu primeiro dashboard na empresa, demorou muito para convencer as pessoas também, mostrar, é uma ferramenta nova, ninguém conhece. Então, essa é a primeira dificuldade. Você tem que ter alguém que conheça de Power BI. E não é tão fácil você encontrar tantos cursos, assim, principalmente presencial, algo do tipo. Então, na internet você ainda encontra alguns, mas tem que ter essa pessoa que conheça da ferramenta. Não é tão fácil você encontrar uma pessoa como, por exemplo, se você colocar lá, eu quero alguém que conheça Excel, tá? Que é uma ferramenta que já tem mais de 20 anos, aí, quase 30 anos no mercado. A pessoa tem que conhecer de banco de dados, pelo menos como funcionam os bancos de dados, como que eu consigo, como que a manipulação de dados ela tem que ser feita para trazer para os indicadores. Então, a pessoa tem que entender como é que um banco de dados funciona. Isso, muitas vezes no Power BI, acaba sendo meio que superficial. Então, esses conhecimentos você tem que buscar entender como é que um dado se comporta quando eu mesclar ele com outra planilha, o que acontece se eu tiver como são as ligações entre essas planilhas. Então, esse conhecimento de banco de dados é muito importante. E eu diria que para os projetos de Business Intelligence, essa primeira parte de Power BI e banco de dados, ela fica entre 20% a 30%, tá? Pela minha experiência, o principal conhecimento que você tem que ter com essas implantações é em administração, é em indicadores, seja conhecimentos em economia, controladoria. Você tem que conhecer do negócio, você tem que saber como desenvolver os KPIs para o negócio e como transformar esses dados em vantagens competitivas para a empresa. Então, se você não tem isso concentrado em um profissional só, a dica que eu dou é faça uma equipe. Não deixe um profissional de TI trabalhando sozinho e não deixe um profissional de ADM que não conhece de Power BI e banco de dados trabalhando sozinho, e você não vai ter um resultado esperado no final. Então, sim, esse até porque, o principal. Everaldo, a gente nunca tem esse profissional que é o profissional completo, né? A gente tem... o mercado exige cada vez uma especialização em determinadas verticais. Então, o profissional que tem uma grande experiência em banco de dados, muitas vezes ele não vai conhecer a área de negócios, e o inverso também é verdadeiro. Até para ilustrar em relação a projetos que a gente já realizou. Então, porque, ok, eu chego lá, domino a ferramenta, beleza, vou fazer uma implementação. Quando tu vai fazer uma implementação, a coleta de dados pode ser de qualquer tipo de sistema, e tu tem que estar preparado para, independente do sistema que tu precisa acessar, tu consiga coletar as informações, seja fazendo um acesso direto ao banco de dados, seja fazendo uma query em determinado banco de dados. Então já entra ali uma linguagem de programação específica para banco de dados. Daqui a pouco eu preciso acessar os dados via API, daqui a pouco eu vou precisar de um conhecimento um pouco mais orientado a um desenvolvedor de software, um engenheiro de software. Então as complexidades elas vão aumentando conforme o número de soluções, o número de sistemas, ou fontes de dados que eu preciso acessar aumentam. Eu preciso construir um data warehouse. Bom, mais orientado a projetos de Big Data, ok? Mas cada acesso é uma forma diferente, então tu precisa ter esse conhecimento desses especialistas que vão
coletar dados independente do tipo de solução. E a parte de negócio também é verdadeira, porque tu vai precisar conversar com o gestor da área também para sugerir melhorias, porque muitas vezes a visão inicial do profissional de negócios ainda não, ele conhece do negócio dele, mas ele não tem a expertise de transformar esse conhecimento em relatórios, que é o que a gente tenta entregar como serviço. Ou seja, muito do teu trabalho, eu já vi no dia a dia, quando tu está fazendo tuas implementações, tu está sugerindo melhorias, tu está sugerindo alterações nos KPIs, tu está executando fórmulas matemáticas ali para pegar aquele dado original e transformar num outro dado, né, que não existia antes. Isso também é muito comum, né? Eu preciso de um dado, mas eu não tenho esse dado. O que eu tenho é alguns dados e a partir deles, executando operações matemáticas, eu consigo gerar o dado que eu quero. É possível com uma solução de BI e isso é uma coisa que desenvolveu muito essas soluções e o pessoal começou a ter interesse nas soluções de BI, porque a partir de uma base de dados eu consigo transformar esses dados e gerar talvez dados novos para gerar as informações que serão suficientes, né? Daqui a pouco eu preciso fazer uma média, eu preciso executar um percentual, eu preciso fazer uma correção de juros anual, que eu não tenho na base, não tinha na época, né? Eu preciso trazer um dado financeiro para o período presente. Então, todas essas transformações também, um profissional que conhece de KPIs, que conhece de administração, ele vai ter muito mais propriedade do que alguém que só domina a ferramenta. Então, unir esses dois conhecimentos é muito importante. E quando ele não conhece muito de banco de dados, ele também não conhece, só conhece do negócio, por exemplo, isso prejudica muito ele enxergar as possibilidades que pode ter com os dados. Então, conhecer ali da parte do banco, Power BI, ajuda muito nisso também, porque quando você conhece o negócio, você já vê um dado, você já imagina como você pode tratar ele. Sim, o Fabiano tem uma pergunta ali, ele perguntou, que eu acho que é pertinente com esse slide, como convencer os stakeholders que é necessário implementar o Power BI, a parte de convencimento, né? Isso. Tem uma parte onde a gente vai chegar nisso, mas o que eu sempre digo é começar pequeno, fazer algo o menor possível e ir mostrando os benefícios da ferramenta. Esse foi como eu cheguei até os relatórios do maior nível possível. Mas a gente vai abordar bem isso no próximo tópico. Então, aqui, da parte do know-how, também tem aquela dúvida, Pedro. Se a pessoa ela quer implantar um BI na empresa dela, vai contratar uma consultoria, ou se ela vai desenvolver o funcionário que tem internamente, ou se ela vai mesclar os dois. O que eu gosto de dizer, por exemplo, se for um projeto pequeno, na minha visão, eu acho que a consultoria é o melhor caminho. Se for um projeto médio, que você está explorando dentro da empresa, não tem ainda um target, não tem de forma exploratória, eu acho que vale a pena, sim, um profissional, porque um profissional dentro da empresa, ele conhece muito do negócio, bem aprofundado, então, se ele tem tempo para desenvolver isso, eu acho que vale muito a pena. Se é um projeto grande, que você tem target, e aí eu acho que tem que mesclar os dois. Tem que ter uma pessoa dentro da empresa que acompanha o projeto e tem que também ter uma consultoria. Você perguntou, Severaldo, você tem todas essas ferramentas de know-how que você está dizendo? Com certeza não. Quando, por exemplo, a gente trabalha nos projetos e precisa, por exemplo, de alguma coisa, desenvolvimento de conectores de dados, alguma coisa de programação específica, eu tenho que ir em busca da equipe da Open Source, dos programadores, para me ajudar, porque não é o meu foco ficar trabalhando com essa parte de programação de dados, banco de dados. Nosso foco é na parte administrativa, dados para inteligência. Então, você tem que sempre trabalhar em equipe, cada um ter ali os profissionais o mais high level possível para desenvolver um excelente projeto final. E até é o famoso custo de oportunidade, né? Porque às vezes a gente vê, a pessoa é diretor de TI, diretor de operações, diretor de logística, e ele, me interessei, acho que o BI é uma solução, vou buscar uma ferramenta e vou me desenvolver nela para agregar dentro da minha empresa. Porém, o custo desse profissional, para ele perder tempo para estudar, aprender e para fazer uma execução que não vai ser a execução de um especialista, isso é muito caro para a empresa. Então, a gente
tem um custo ali que é invisível, eu mesmo vou fazer e vou me desenvolver. Ok, mas a empresa está pagando um salário de um diretor, que geralmente é um salário alto, esse profissional ele podia estar, como ele é um especialista, ele podia estar agregando na área que ele é realmente especialista e não implementando um BI. Então, esse custo de oportunidade muitas vezes não é visto pelas empresas, e a dica que a gente dá, como tu mesmo falou, né, se é um projeto pequeno, faz uma consultoria, pega uma empresa especializada. Por exemplo, nós temos projetos que em uma semana está rodando projeto de BI já. A gente tem ali alguns planos de degustação ali que as empresas podem contratar menos horas, né? Até porque os nossos projetos eles são hora homem, né? Então, contrata menos horas, vê um relatório, coleta os dados e apresenta um dashboard até para ver, e caso não seja, eu não gostei, então beleza, descontinua o projeto, não era bem isso que estava pensando, não precisa, cancela, não tem problema. Por isso que esses planos de degustação, esses testes, eles funcionam muito bem. Mas é legal rodar projeto menor, já ter alguma coisa na prática e já ver se é isso que tu quer implementar na tua empresa. Começar pequeno e a partir daí vai evoluindo. Mas a gente tem todos os cenários, tanto as empresas que precisam aí rodar um projeto menor, como projetos médios e grandes. Então, a gente já tem projetos rodando aí que são projetos aí de grande porte, que a gente implementou a consultoria, de alguma forma também envolve treinamento das equipes para elas entenderem como talvez atualizar uma informação, como ler os relatórios, né? Tem toda a parte de treinamento e dessa troca de conhecimento que a empresa também vai ter contratando uma consultoria, por exemplo, mas existem diversos cenários. E também existem empresas que hoje, por exemplo, pega uma empresa como um Nubank, como um Google, como um Facebook, empresas altamente capitalizadas que têm dinheiro para criar uma equipe do zero e ter fazer esse investimento para assimilar esse conhecimento de forma maior na empresa. Então, geralmente, esse tipo de perfil, empresas altamente capitalizadas e empresas de tecnologia, esse perfil é o que prefere geralmente montar uma equipe. Eu vou montar um departamento de dados, vou montar um departamento de BI. Mas a gente sabe que essa não é a realidade da maior parte das empresas. A maior parte das empresas não tem esse dinheiro para investir numa equipe grande, que vai ter conhecimento administrativo, de KPIs, de bancos de dados, de desenvolvimento para coletar dados de APIs, integrar APIs de diferentes sistemas. Então, o que a gente recomenda é uma empresa pequena, média ou até grande, geralmente a consultoria é a melhor solução, aliada ao pessoal interno e se desenvolvendo. Caso seja uma empresa altamente capitalizada, que tem grana para investir numa equipe de dados, uma equipe de BI, talvez valha a pena daí capacitar os profissionais ou contratar o profissional especialista, né, que às vezes é mais útil, né? Então, existem esses diferentes cenários, mas caso o pessoal aí tenha dúvidas e queira mais informações, a gente está aí para dar ideias, para ajudar aí, que a gente, como a gente tá bem otimista com esses projetos que a gente está implementando, é uma área que cresceu bastante dentro da OP Services. A gente também pode marcar uma reunião, trocar uma ideia aí, que caso o pessoal tenha dúvidas, qual é o melhor cenário para implementar um BI na sua empresa, né? Tanto é o Fabiano ali que perguntou, né, como convencer. Marca uma reunião aí com a gente, vamos trocar uma ideia, daqui a pouco a gente ajuda nessa parte de convencimento, porque isso faz diferença e as empresas hoje elas precisam de dados para ultrapassar os concorrentes, né? Se tu não tiver dados, se tu não analisar de uma forma mais gerencial, orientada à tomada de decisões, de uma forma analítica, os teus concorrentes certamente já estão fazendo isso e tu não pode perder esse tempo, né? Hoje em dia a gente não tem mais esse tempo para perder atrasando decisões, né? E pense assim, por exemplo, imagine todo o seu conhecimento. Se entrasse uma pessoa na empresa hoje, se você consegue passar em um mês para essa pessoa, sabe? Todo o seu conhecimento, você acha que o profissional vai trabalhar igual você? E no Power BI, às vezes as pessoas acham isso, sabe? Vou pegar uma pessoa e ela vai aprender a fazer dashboards em um mês, assim. Não é bem por aí. Como eu disse, eu acho que a ferramenta em si, seja o software, seja o ClickView, Tableau, Power BI, ela é 20%, no máximo 30% do que um projeto de BI requer. Todo o restante é conhecimento de negócio, é você saber os indicadores que a empresa precisa, estudar storytelling data, como você transformar esses gráficos, qual é o melhor gráfico para cada situação. Então, esses conhecimentos é o que impactam mais. Respondendo um pouco, Fabiano, como você convence os gerentes, você tem que se preparar.
Primeira coisa, você tem que verificar os recursos e informações. Então, você vai verificar quais os dados que eu preciso acessar, como que eu vou acessar, se as informações desse banco de dados estão corretas, quantas licenças eu vou precisar. Você precisa, já vai verificando se os dados estão corretos, se precisa refazer um trabalho de preenchimento para você conseguir produzir esses indicadores. E depois, mesmo depois que você faça tudo isso, consiga fazer um dashboard, implantou, você vai ter resistência da equipe. Vai ter gente que vai falar, eu sempre trabalhei sem esse relatório, por que agora eu vou ter que trabalhar com isso? Então, você tem que ir parte a parte, mostrando os benefícios que a ferramenta tem, mostrando que ele vai trabalhar mais rápido, que vai ajudar o usuário, que ele vai conseguir informação de uma forma muito mais simples, ele vai sobrar tempo para ele trabalhar nas funções dele, não vai precisar mais ficar tirando relatório do sistema. Então, vencendo tanto a resistência quanto o convencimento, eu acho que você tem que estar muito bem preparado para responder essas perguntas, o que ele vai ter de investimento, como que funciona, e também mostrar os benefícios, isso depois de implantado, para os usuários, para quebrar essa resistência que ainda existe nas empresas. Entender, essa parte do entendimento do negócio, ela é muito importante, porque você tem que saber como que funcionam os processos, de onde a informação sai até onde ela vai chegar. Você tem que ter um trabalho de validação de dados muito preciso. O relatório tem que ser 100% preciso. Não pode ter nenhum cálculo errado, não pode estar funcionando mais ou menos. Se tem alguma coisa que não está funcionando, não implanta o relatório ainda. Deixa 100%. Se a pessoa tiver dúvida em qualquer coisa da empresa, ela vai olhar para o Power BI. Uma vez que você tem isso, você ganha muita confiança na empresa e todo mundo vai querer começar a utilizar essa ferramenta. Nessa parte do entendimento do negócio, você trabalhar com diversas pessoas, conversar com diversas equipes é muito importante, porque imagine que você está desenvolvendo um dashboard para marketing, você vai ter que conversar com o pessoal do TI para saber como que produzir. Se você for do TI, você vai ter que conversar com o marketing para entender como os dados funcionam. Não pense que você vai pegar os dados e montar o dashboard lá sem consultar ninguém e achar que todo mundo vai sair utilizando. Isso nem de longe vai acontecer. Simplesmente o usuário não vai utilizar. Tá? Como é que funciona a implantação? Vou dar uma passada um tanto rápido por aqui, que é muita coisa do que a gente falou. Então, primeiro a gente começa. Você vai implantar um Power BI hoje. Você precisa entender o que a empresa precisa. Eu preciso de dashboards para vendas. Ok. Parte 2. Vou analisar os dados. Onde é que estão os meus dados de vendas? Está aí no sistema? Está numa planilha de RP? Está nos dois juntos e eu preciso mesclar? Como é que eu acesso essa informação? Como é que os dados estão estruturados? Eles estão em SQL? Eles estão em planilha de Excel? Eles estão na nuvem? Aí você vai ter uma conversa interna com a equipe, suporte, você vai pegar a nomenclatura que a empresa já usa, cores que a empresa já usa, logotipo da empresa, ícones que a empresa tem, tudo que você conseguir colocar no relatório que o usuário já esteja acostumado dentro da empresa, ajuda no entendimento da informação. Se for algo que você não conhece, faz uma pesquisa de mercado, lê artigos científicos sobre indicadores, você pode, livros de administração sobre indicadores, tem N fontes de dados que você pode ver sobre como transformar dados em inteligência. E aqui é a parte onde você traz melhoria e inovação para o seu negócio. É aqui onde você vai desenvolver coisas que os diretores, gerentes da sua empresa nem sabem que ele quer ainda. Às vezes você tem um dado lá, 2 dados, e agora você vai transformar uma informação inédita para a empresa, que não existia, um comparativo, alguma coisa nova. Então, é aqui onde você começa a inovar, no desenvolvimento. Depois você faz a entrega, a gente entrega a solução para os usuários. Então, se você está tentando fazer internamente, você vai sentar com o usuário lá, mostrar o relatório e validar todos os dados. Você tem que revisar tudo. Todo o filtro tem que estar funcionando, todos os cálculos têm que estar 100%. Você também tem a opção de estruturar dados dentro do Power BI. Por exemplo, você quer que cada gerente veja o departamento pertinente, ou você quer que um analista tenha um acesso a nível de informação diferente do coordenador, você consegue estruturar esses acessos através do e-mail, porque, como eu disse, o acesso à nuvem é realizado pelo e-mail, então você consegue realizar essa estruturação. E é muito importante realizar o treinamento para os usuários, mostrar para eles os benefícios da ferramenta, como eles acessam a ferramenta, como eles vão tirar insights da ferramenta, como eles vão utilizar esse relatório no dia a dia.
Isso é uma das partes mais importantes, entender se um usuário, e depois passar para o feedback. Se o usuário não está utilizando o relatório, você tem que entender por que ele não está utilizando. Às vezes você usou nomenclaturas que não é legal para ele, às vezes o gráfico que você criou não é útil para ele. Então, você tem que entender o que precisa ser alterado no relatório depois. Essa parte do treinamento e do feedback que você tem que estar colhendo periodicamente é muito importante para que você tenha sempre o seu relatório no mais high level possível. E só para complementar ali, ao final dessa implementação, acho que um dos benefícios mais interessantes é que tanto a área, sou da área de TI, quero implementar um projeto BI, legal. Sou da área de RH, administrativo, quero implementar, legal. Tanto a área como o profissional, após a implementação de um projeto de BI, essa área ou esse profissional se destacam muito dentro da empresa. A gente conhece vários casos de profissionais que se promoveram através de uma implementação de BI. Ou seja, um projeto desse tipo, ele abre portas para o profissional atuar em outras áreas, para o profissional participar mais ativamente da tomada de decisões. Então, isso chama muito atenção, porque todo mundo hoje está orientado a dados, quer ver dados, só que não tem as ferramentas necessárias, não tem o conhecimento para colocar isso na prática. E se tu conseguir executar bem um projeto de BI, iniciar um projeto, seja através de uma equipe interna ou contratando uma consultoria especialista, a empresa, a tua área e tu como profissional vai se beneficiar muito com esse tipo de implementação. Até o Everaldo estava me contando esses dias que na própria Marel, né, as áreas dos outros países, né, até porque é uma multinacional, começaram a olhar os indicadores do Brasil, criados pelo Everaldo, né, os relatórios, né, e começaram a perguntar, legal, como é que funcionam esses dashboards, esses dados aí que vocês têm, a gente não tem aqui. Isso é muito interessante, correto, Everaldo? Isso, exatamente. Tem os dados, mas não tem os relatórios, né? É só a questão de produzir. Então, isso acaba muito, isso vai se destacando. Dali, por exemplo, a gente criou para uma planta, agora está expandindo para outros negócios, porque todo mundo que vai vendo, se você mostrar os benefícios da ferramenta, ela só vem para ajudar, sabe? As empresas que estão sem isso hoje em dia, eu digo que está muito atrasado, porque isso é muito necessário. Tá vendo o relatório, Pedro? Sim, está compartilhado. Tá. Ok. Então, aqui só para trazer, pessoal, como é que funciona essa ferramenta Power BI, eu não sei se todo mundo já teve contato ou não, mas esse aqui é o Power BI Desktop, que se você vai baixar lá no site da Microsoft, se tiver curiosidade, e é onde a gente produz todo o relatório, onde eu coloco aqui os indicadores, onde eu escolho o gráfico que eu quero, a ordem, escolho as cores, produzo, posso colocar a ordem que eu quiser, do jeito que eu quiser aqui. Então, eu escolho as cores, as tabelas, o tipo de gráfico. Se eu quiser mudar o gráfico, eu consigo. Então, cada gráfico tem um jeito, tá vendo? Ó, você vai mudando até ficar escolhe as cores, você consegue escolher o fundo, tudo que você quiser, você consegue nessa parte de layout. Aí tem a parte dos dados, onde você manipula os dados, e a parte dos bancos de dados. Aqui é um projeto bem simples, que a gente faz apenas para demonstração, onde você interliga as informações, você cruza elas, para que você tenha depois um resultado final no seu relatório. Isso daqui é a nível desenvolvedor, então a pessoa que for ter acesso, ela não vai ver nada disso, ela vai ter acesso lá na nuvem, você publica esse relatório na nuvem, e aí eu vou mostrar para vocês como que fica lá na nuvem para o nível usuário, tá? Então, a gente está aqui na nuvem, ó, nível usuário. Você vai entrar lá no Power BI, você vem aqui e no seu local de trabalho, né, você consegue criar vários workspaces, se quiser segmentar para que tenha de vendas, de supply chain, e você vai ter aqui o seu relatório para acessar. E ele abre dessa maneira aqui, ó, bem bonito, sem aquelas ferramentas laterais. E aqui é onde você consegue ver toda a informação que você precisa. Então, aqui a gente tem uma tabela de vendas, onde você vê a data da venda, o número da invoice, o cliente, o valor. Aqui você pode ver que já tem uma formatação para quando passar de 100 mil ter uma estrela. Então, a gente pode programar qualquer visualização para preencher a linha com outra cor, para mudar a cor da fonte, você consegue. E aqui você tem
o período que foi as vendas, o valor das vendas, quantidade das vendas, para quantos clientes diferentes. Aqui você tem um gráfico que mostra a variação das suas vendas pelos meses, aqui pelos países, pela sua equipe de vendas, quem vendeu mais, quem vendeu menos, e aqui por cliente, para você saber seus principais clientes. De forma estática, ele é um relatório muito parecido com CRM, RP, só que a grande diferença vem na interação, que ele é um gráfico interativo. Então, se você quiser ver dados somente da Alemanha, você clica aqui na Alemanha, ele vai atualizar inteiro para você. Vai atualizar o valor das vendas, quantos clientes eu tenho na Alemanha. Então, ele é todo interativo, eu consigo ir mudando conforme eu quero. Eu quero ver dados somente de fevereiro. Você clica aqui em fevereiro, ele vai alterar tudo para você, ó. Eu quero ver dados somente da Intel. Você consegue clicar direto no gráfico. Ele já vai mudando para você, tá vendo, ó? Também tem outras opções de filtros, como, por exemplo, se eu quiser selecionar mais de um cliente, eu posso vir aqui, ó, seleciono o cliente que eu quiser ver, ó, tá? Ele vai mostrando para mim e vai atualizando todos os dados aqui. Se eu quiser, por exemplo, aqui eu tenho meus funcionários. Eu quero comparar os dados da Charles e da Anne, ó. Charles foi o que mais vendeu e depois foi a Anne. Então, eu consigo colocar aqui e ver só os dados dos dois na tela. Quais são os clientes do Charles? Consigo clicar e ver. Quais são os clientes da Anne? Consigo clicar e ver. Bem rápido. Se eu quiser fazer um comparativo entre os dois, porque aqui, ó, vem o somatória deles. Então, a gente consegue configurar para que você consiga comparar esses dados, ó. Você consegue comparar o vendedor com outro vendedor. Então, tudo muito rápido. Você não precisa ficar se preocupando com os dados. Você só vai consultar a informação. Quero consultar uma nota. Pode consultar lá um valor de nota para lembrar, ó, se eu tenho esse número de nota. Então, você consegue trazer, a gente consegue configurar isso para texto, para valor, o que você precisar, tá? Você consegue desenvolver várias páginas dentro de um mesmo relatório. Então, aqui eu vou passar para outra página, ó. Isso aqui também é onde eu desenvolvi outros tipos de gráficos. Não é standard, você pode desenvolver a maneira que você precisar na sua empresa, tá? Aqui é uma empresa totalmente fictícia, com dados fictícios. E aqui, por exemplo, eu tenho um velocímetro, que chama de Galg, dentro do Power BI. Então, você consegue, por exemplo, nesse velocímetro, ver níveis de estoque, ver se o seu valor está dentro da meta. Então, ele vai, conforme o relatório vai atualizando, a gente consegue deixar o relatório para atualizar sozinho, né? Conforme ele vai atualizando, o ponteiro vai mexendo. Esse gráfico aqui, por exemplo, para você ver informação segmentada. Eu quero ver minhas vendas por mês. Então, você consegue selecionar aqui, ó. No mês 6, quem foram meus clientes, por exemplo? Então, consigo abrir aqui, tá? Os meus clientes. Não, eu não quero ver por cliente, quero ver por país. Você consegue mudar aqui para país. Quero ver no mês 2. Só mudar para o mês 2. Nos Estados Unidos, quais foram os meus vendedores que venderam mais? Opa, abri do cliente. Só voltar aqui. Qual foram meus vendedores? Então, eu escolho o time aqui e consigo. Quem são os clientes da Anne? Eu quero ver de forma segmentada aqui. Quanto ela vendeu para cada um? Só vendeu para a Apple. E o Charles? Então, você consegue interagindo com o relatório do jeito que você precisar, tá? Então, ele consegue trazer para você aqui. Voltamos na apresentação, Pedro? Sim. Tá. Para terminar, sobre a implantação do Power BI. Dicas que você tem que ter, boas práticas para começar. Política de utilizar os relatórios. Uma vez que desenvolveu os relatórios, toda consulta de informação não vai ser mais no banco de dados, não vai ser mais extraindo o sistema, não vai ser mais olhando na planilha de Excel. Planilha de Excel, se existir, vai ser para inserir dados apenas, de uma maneira muito simples para o usuário, sem necessidade de fórmula, cálculo, formatação, nada disso. Você vai ter que ter a política de utilizar os relatórios, Power BI, ou ClickView, Tableau, seja lá a ferramenta que você esteja usando. Estruturar e manter os dados ativos. Uma vez que você definiu os dados que você precisa para os seus indicadores, o fornecimento da informação não pode parar. Então, se você definiu lá, por exemplo, quero fazer um dashboard de cadastro de cliente, quantos clientes são cadastrados por mês? Então, eu preciso ter a data de cadastro de cada cliente. Os relatórios têm que ter dados 100% confiáveis. Se um do indicador está mostrando errado, tem que ser corrigido.
porque as pessoas vão tomar decisões com base nesses relatórios. E o design tem que ser amigável. Como eu disse, ele tem que ser fácil de mexer, fácil de utilizar. Você tem que realizar as ações de acordo com os insights que você vê no relatório. Você não precisa, uma vez que o dado está confiável, você não precisa ligar para a pessoa para confirmar o dado ou mandar um e-mail perguntando se a informação está certa, nada disso. Você vai só olhar para o relatório e tomar a sua decisão. Aqui, falar um pouco sobre a atualização dos dados, que quer falar sobre isso, Pedro? Sobre os hardwares necessários? Aqui a parte da atualização dos dados, os dados podem ser atualizados conforme a necessidade da empresa, né? Então, eu preciso atualizar meus dados uma vez por mês. Legal, tranquilo, dá para fazer com o BI. Eu preciso semanal ou diariamente eu preciso atualizar os dados dentro do meu relatório. Também é possível. De hora em hora, minuto a minuto, real time. Qualquer tipo de atualização de dados dentro de uma solução de BI, não posso dizer todas, mas algumas, pelo menos, é possível atualizar de forma dinâmica. O que a gente costuma dizer? Quanto maior for a taxa de atualização, ou seja, em menor tempo, mais hardware eu vou precisar para acessar esses dados de forma dinâmica. Por exemplo, eu estou acessando lá uma base lá que tem 1 milhão de linhas e eu quero acessar minuto a minuto. Bom, isso vai demorar, vai envolver processamento, talvez eu tenha que... a ferramenta por padrão não consiga acessar esse grande volume de dados, eu vou ter que fazer uma forma de contorno para atualizar esses dados, vou ter que desenvolver alguma coisa. Então, por padrão, qualquer tipo de atualização é possível. Até real-time. Real-time eu estou considerando streaming. A gente já até fez testes dentro da empresa de streaming de temperatura, ou seja, atualizar, tem dados públicos sobre isso, né? Mas tu consegue, dentro de uma solução de BI, também utilizar o real-time através do streaming, mas não é o indicado. Geralmente, o relatório atualizado de hora em hora é mais que suficiente para qualquer tipo de empresa, ou a cada 2 horas, a cada 3 horas. Tem empresas aí que atualizam até de forma semanal, não precisa uma atualização mais rápida que isso. O que a gente diz é, quanto maior for a taxa de atualização, ou seja, menor o tempo, mais hardware eu vou precisar. Quanto menor a taxa, menos hardware eu vou precisar. Mas não só a taxa de atualização, o hardware também é impactado com a quantidade de dados que eu vou coletar. Se eu coleto dados de diferentes sistemas, se eu faço muitas fórmulas matemáticas em cima desses dados, isso vai aumentando a necessidade de hardware. Então, são todas essas dimensões que são importantes, né? A taxa de atualização, o volume de dados e os diferentes sistemas que eu vou acessar esses dados, diferentes fontes de dados, e até também se eu vou executar fórmulas matemáticas para transformar esses dados, calcular percentual, esse tipo de coisa. Então, são dimensões que modificam também a necessidade de hardware, né? Então, isso aqui tem que ser muito bem pensado também para não encarecer o projeto, para não inviabilizar um projeto de BI. Daqui a pouco o profissional bate o pé, eu quero minuto a minuto, mas os dados não precisam ser atualizados minuto a minuto. Ou então, alguns precisam, mas outros não. Então, isso tudo tem que ser bem levantado para fazer uma implementação, até porque a gente tem experiência com monitoração de infraestrutura, monitoração de IoT, monitoração de qualquer tipo de dados, e a gente sabe que muitas vezes o cliente quer real-time, quer minuto a minuto, mas isso não é necessário, ou pelo menos a maior parte dos dados não precisa ter uma coleta tão detalhada, né, ou com uma taxa de atualização tão rápida. Mas isso aí é uma coisa que vocês têm que pensar, qual é a necessidade de atualização de dados e se ela é igual para todos os tipos de dados. Daqui a pouco eu tenho um relatório que eu só quero consolidação do mês. Daqui a pouco eu tenho outro que é mais ligado a campanhas de marketing, eu quero saber daqui a pouco, minuto a minuto, porque é uma campanha de e-mail que eu estou fazendo junto com uma campanha de Facebook, eu preciso ter essa forma dinâmica. Por exemplo, uma campanha na Black Friday, né, que de hora em hora é lançado um novo produto, uma promoção diferente, então daqui a pouco, dependendo da necessidade, pode ser necessária uma atualização mais rápida, mas isso varia de acordo com cada projeto e, de forma geral, quanto mais taxa de atualização, maior a quantidade de hardware que eu preciso para fazer isso funcionar. Isso muda muito depois da implantação do projeto também, que às vezes você precisa da informação de uma maneira que você pensa hoje. Conforme você vai utilizando seu Business Intelligence, você vai vendo uma necessidade diferente, tanto para maior quanto para menor. Então, isso varia muito também depois que você já tem o Business Intelligence dentro da sua empresa.
Aqui a gente separou algumas, só para finalizar, é o último slide antes de acabar, e a gente também vai abrir para perguntas. Aqui a gente separou algumas perguntas frequentes, vou fazer para o Everaldo, e a gente vai trocando uma ideia aqui. Então, a questão ali, qual é o investimento para implementar uma solução de BI? Essa aqui eu mesmo vou responder, mas isso varia muito, tá? Como a OP Services, ela oferece serviços de BI, a nossa forma de trabalho, e a maioria das empresas de consultoria em BI também trabalha dessa forma, é contratação hora-homem, ou seja, vou levar 40 horas para implementar um projeto, vou cobrar hora-homem dessas 40 horas. Vou demorar 200 horas, o investimento que a empresa precisa fazer é 200 horas vezes o valor da hora-homem da empresa. Existem empresas que trabalham com escopo fechado, e daí cobram um valor total, mas é um risco tanto para o cliente quanto para a empresa. Por isso que a gente gosta de ser transparente e trabalhar de forma hora-homem. De forma geral, nossos projetos iniciam a partir de 40 horas, né? Então, nós partimos de projetos de 40 horas até para também pegar empresas que tenham já uma maturidade maior, e menos tempo não dá para fazer muita coisa. O que a gente também oferece é alguns pacotes de degustação que o cliente consegue ali contratar 20 horas, até para ver se é isso que ele quer, já ver um relatório, talvez não buscando em todas as fontes de dados, mas consegue já fazer alguma coisa. Então, o que a gente pode dizer, não tem investimento único. O que tu tem que fazer é buscar uma empresa e identificar qual o tempo, mais ou menos, vai ser necessário para executar esse tipo de projeto que tu quer. Quanto maior o projeto, mais base de dados, mais relatórios, mais áreas envolvidas, maior o investimento. Mas ele varia muito de acordo com o tamanho do projeto. Não tem como dizer, esse tipo de projeto é tanto, esse tipo de projeto é tanto. Não, ele é bastante variável. O que a gente só recomenda é que vocês busquem uma empresa que trabalhe isso de uma forma transparente. Daí vocês saibam quanto é que é o valor da hora que a empresa está cobrando, de preferência a hora-homem, para vocês também, caso queiram descontinuar o projeto, vocês não paguem o escopo fechado, vocês paguem até as horas trabalhadas. Por exemplo, nós trabalhamos com entregas em sprints, ou seja, entregas quinzenais ou semanais, e conforme essas entregas vão sendo realizadas, a gente vai faturando o cliente. Caso o cliente queira descontinuar, a gente descontinua o projeto, mas isso nunca ocorre. Geralmente o cliente gosta, ele já vê a evolução e continua. Uma outra questão ali é qual o impacto de uma solução de BI em relação a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. O pessoal já começa a ficar preocupado aí, será que os dados que eu estou coletando no BI, de alguma forma, eles ferem a Lei Geral de Proteção de Dados? Assim, o que eu posso dizer é, de uma forma, as boas práticas de aderência à LGPD, elas precisam ser feitas independente de uma solução de BI. Uma empresa não pode tratar dados sem autorização, dados pessoais sem autorização expressa dos usuários. Então, se tu está tratando dados sem autorização, tu tem que conseguir esse consentimento explicando qual a finalidade de uso desse tipo de dado. E, obviamente, tu não pode divulgar dados pessoais de pessoas. Geralmente, uma solução de BI, ela não entra em dados pessoais. Quando entra, são relatórios orientados à área de RH, né? Parte de recursos humanos, que tu vai ter acesso a salário de funcionários, a férias, esse tipo de informação. Então, de forma geral, uma implementação de BI não atrapalha em nada em relação à aderência à LGPD ou não. Por quê? Porque se a empresa já está ferindo a LGPD, ela vai continuar ferindo ao implementar uma solução de BI ou não implementando. Então, isso não muda em relação à LGPD. As preocupações que vocês têm com a lei, elas devem ter independente de implementar ou não uma solução de BI. Mas, geralmente, dados relacionados a recursos humanos, a preocupação é um pouquinho maior. É a única dica que eu dou. Agora, Everaldo, de forma geral, quanto tempo aí, o pessoal sempre pergunta, né? Quanto tempo demora uma implementação de BI? Tá. Só para complementar a primeira parte do investimento, Pedro, assim, para resumir, o pessoal vai ter gasto com as licenças, consultoria e algum hardware, se for necessário, se você quiser, para ter dado em real time, por exemplo. Mas, assim, é muito bom pensar na questão do investimento, porque muitas vezes as pessoas não pensam na hora homem que você já tem dentro da empresa. Se você tiver que parar uma equipe inteira para se movimentar dentro da empresa,
Às vezes uma equipe de 4, 5 pessoas para tentar desenvolver alguma coisa, se você pôr depois o custo que você vai ter, imagine uma reunião de 5 funcionários um dia na sua empresa, sabe? Às vezes passa 2, 3 vezes o valor que você ia pagar de um dia de uma consultoria. Então, essa questão de investimento tem que ser muito bem avaliada em relação a isso. O tempo de demora da implementação de BI não é padrão, depende muito do negócio, a quantidade de dashboards que você quer desenvolver. Eu sempre aconselho a focar em algum departamento, em alguma área específica, e tentar minimizar esse tempo para mostrar os resultados o quanto mais rápido possível e depois ir evoluindo. Em questão de, se você tiver acesso aos dados, eu acredito que em uma semana, no máximo 15 dias, você já tem um resultado muito surpreendente com seus dashboards. Legal. E outra pergunta frequente também é se os relatórios eles podem ser acessados de qualquer lugar, qual é o tipo de limitação que as soluções de BI apresentam nesse sentido? A limitação do Power BI em relação a isso é que você tem que estar online. Mas como a gente vive num mundo cada vez mais conectado, esse problema tem sido evitado. Offline você não consegue ter acesso aos relatórios. Você pode acessar tanto do tablet, celular, qualquer provedor de internet, e você sempre vai autenticar com a sua conta Microsoft. Então, os dados são 100% seguros e ficam 100% na nuvem. Não pesa seu hardware nem nada disso. Um diferencial também ali do Power BI que fez a gente também escolher definir essa ferramenta como a ferramenta que a gente vai implementar em nossos clientes, é que quando tu constrói um relatório, um dashboard de BI, tu consegue construir uma versão específica para celular, ou seja, tu não está reproduzindo aquele mesmo relatório numa resolução de celular, não, tu cria um dashboard ou um relatório específico para o celular, ou seja, os tamanhos são pensados de forma diferente. Daqui a pouco eu tenho uma matriz com 15 linhas e 15 colunas, eu não vou representar isso na versão celular, eu vou eliminar essa informação, porque essa informação é impossível de ler. Então, tu consegue definir quais são as informações que o usuário vai acessar na versão desktop e quais são as informações que ela vai acessar na versão mobile, porque na versão mobile eu não vou conseguir ler uma matriz, uma tabela, porque isso é praticamente inviável, né? O Everaldo mostrou uma tabela que continha dados financeiros de performance de vendedores, de produto, empresa, e esse tipo de informação tu não consegue ler. Agora, eu tenho um dado que vai ser um número e vai ter uma cor relacionado a faturamento, se eu estou batendo a meta ou não, qual o percentual que falta para atingir a meta. Esse tipo de dado ele é bem orientado à visão no celular, ou seja, eu vou colocar as informações no celular que são de fácil leitura no celular. Então é possível construir relatórios específicos para o celular e definir quais são as informações que eu quero no desktop e quais são as informações que eu quero na versão mobile. Isso é muito interessante também. A questão do acesso, da última pergunta, você consegue sim, como eu disse, através do e-mail, né, você consegue definir, estruturar ali, só precisa ter uma tabela, né, pode ser buscar direto do seu banco de dados do RH, onde contenha nome e e-mail da pessoa, você consegue definir ali acessos para ela. Como é que funciona essa restrição de acesso? Pessoal, a hora que a gente acompanhou lá o relatório, que eu selecionei um filtro, por exemplo, que eu selecionei o nome de um usuário lá, de um vendedor, você consegue que na hora que, por exemplo, aquele usuário, por exemplo, Charles, lá do nosso exemplo, acessar seu relatório, aquele filtro fique travado para ele só no nome dele. Ele não consegue mexer com outras coisas. Então, você pode travar por centro de custo, por departamento, por planta, por região do mundo. O que você precisar, você só criar um filtro e travar pelo usuário. Até porque isso é uma preocupação que, adicionando, isso é uma preocupação que os gestores têm. Por exemplo, o gestor de RH, ele vai ter, por exemplo, um relatório com o salário de todos os profissionais. E ele tem, mas eu não quero que esses dados sejam compartilhados com outros usuários de BI de outras áreas. Eu não quero, por exemplo, que um vendedor, o profissional da equipe de vendas que acessa o relatório de BI tem acesso a quanto ganha todas as pessoas da empresa. Não, isso não, tu consegue definir permissões para que cada usuário acesse determinado tipo de relatório, ou seja, dados financeiros, dados estratégicos da empresa não vai ser compartilhado com todos os usuários do BI. Se eu tiver 100 usuários de BI dentro da minha empresa, não necessariamente todos os usuários vão acessar todas as informações. Eu consigo segmentar
quais usuários acessarão quais relatórios, porque eu não quero que informações que não sejam pertinentes às outras áreas sejam acessíveis pelas outras áreas. Então, é muito importante definir isso, porque isso é uma preocupação que os gestores têm na hora de construir e de liberar licenças para mais usuários, né? Eu quero construir, quero mais licenças, mas eu não quero que todo mundo acesse as informações. Então, é uma coisa que dá para tranquilizar o pessoal, que dá para criar regras e permissões para que cada usuário acesse determinado tipo de relatório. Muito seguro, né? Você tem seus dados, a segurança. Voltando lá na pergunta do Fabiano, como convencer? A segurança é uma das principais coisas que vão te perguntar, tá? Então, mostra para ele que a nuvem, Microsoft investe milhões em nuvem, é 100% seguro. Isso ajuda a convencer os stakeholders. Trazer aqui algumas referências, o pessoal às vezes quer aprender um pouco da ferramenta, como se desenvolver. O próprio site da Microsoft tem muito conteúdo, tem muito conteúdo mostrando como funciona a ferramenta, o que você pode fazer dentro dela. Uma das pessoas que, inclusive, eu fiz 2 cursos que me ajudou bastante em relação a desenvolver alguns cálculos dentro da ferramenta, é o Leonardo Karpinski. Ele é excelente para ensinar Power BI. Inclusive, eu acho que essa semana que vem ele tem uma Super Week no YouTube, onde você consegue um conteúdo bem estruturado, totalmente gratuito. Então, eu gosto muito dos conteúdos dele, explica muito bem. É um dos pioneiros em disseminar o conhecimento do Power BI no Brasil. O GuideCube é um canal no YouTube onde ele traz muitas curiosidades, acho que semanalmente, ou até menos, né, Pedro? Sempre tem um conteúdo novo, né? Você acompanha mais que eu esse canal, mas é muito interessante também, você consegue aprender muita coisa do Power BI, só que ele é em inglês, né? Precisa conhecer a língua. Além de estudar a ferramenta, outra grande dica que eu dou é para tentar criar um relatório simples. Que gráfico que eu escolho? Como que eu vou escolher as cores? Estuda a história inteira em Data. Isso é muito importante, tá? Além dos conhecimentos em administração, entender o que indicador significa, como trazer para a informação, você tem que criar um relatório bonito, tem que ser fácil da pessoa identificar. Então, não tenha nomes cortados, use as cores da empresa, nomenclatura da empresa, gráficos, os mais indicados. Não adianta fazer um gráfico de pizza com 80 opções, sabe? A pessoa não vai identificar nada naquilo. Então, aqui, nesse livro, e também tem um conteúdo na internet muito legal, ela explica, a Cole, que é a autora do livro, ela explica muito bem como escolher essas informações para os dashboards. Também tem uma comunidade onde você consegue, ela lança desafios periodicamente, e você monta o seu gráfico, seja em Excel, Power BI, manual, pessoal do mundo inteiro, ela lança lá uma tabela e fala como que eu transformaria isso num gráfico. Aí pessoas do mundo inteiro pegam aquele desafio e mandam um gráfico lá do jeito que encontrou, e depois isso é compartilhado, então você consegue enxergar coisas que você nem imaginava que dava para fazer. Cada um pensa a sua maneira. Então, esse conteúdo é muito, muito legal para incrementar os relatórios. Me ajudou bastante no começo.